E pessoal católico ligado no YouTube, prosseguindo então com o quadro nosso de reflexão sobre a Bíblia, chegamos agora então ao capítulo 30 do livro do Êxodo. Bem, o capítulo 30 do livro do Êxodo a gente ainda está falando, Deus ainda está falando com Moisés sobre o culto que o povo judeu deverá prestar a ele. A sistematização desse culto. E especificamente, nesse capítulo 30, Deus vai orientar Moisés de como ele vai fazer o altar do incenso, o imposto que se deve dar para a manutenção do templo, e no caso do capítulo 30 do Êxodo, manutenção dos serviços prestados a Deus, porque não existia no templo, porque o povo ainda estava peregrino para a terra de Canaã. E a terceira parte vai falar sobre o óleo da unção. Pois bem, o altar do incenso, lá no versículo 1, vai estar escrito da seguinte forma: construirá um altar para queimares sobre ele o incenso. Falo-ás de madeira de acácia. Seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado. Será quadrado e terá 2 côvados de altura. Seus cornos farão corpo com ele. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, e os seus lados ao redor e aos seus cornos. E lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Deus vai orientando Moisés de como deveria ser construído esse altar. E esse altar, percebamos aqui que ele não é um altar onde serão feitos os sacrifícios rituais do povo judeu, mas sim um altar específico para a questão do incensamento do local ali. Se a gente for ler um pouco mais adiante ali, esse altar ele ocupa um lugar de destaque, porque ele está diante do Santo dos Santos. E Deus vai orientar claramente a Moisés que Araão deveria todos os dias pela manhã acender um incenso diante do Santo dos Santos nesse altar. Esse altar ele deveria ser construído em ouro, como a gente viu ali, com madeira de acácia. Percebam que a madeira de acácia é uma madeira onde o povo, Deus fala muito para o povo dos judeus se utilizar essa madeira para a construção das coisas do templo, dos aparatos do templo. E porque era uma madeira que ali na região onde os judeus estavam peregrinos, era uma madeira muito comum, uma madeira até hoje muito utilizada para fazer móveis, por conta da durabilidade dela e da maleabilidade. Também é uma madeira mole, que não é difícil de você esculpir nela. Pois bem, a segunda parte do capítulo 30, Deus vai falar para Moisés sobre o imposto que as pessoas devem dar justamente para a manutenção do culto judeu a Deus. É óbvio que tem gastos, né? Você tem que incensar toda manhã, você tem que fazer sacrifícios rituais, você tem que, enfim, tudo isso demanda um certo gasto em relação a tudo isso. Então Deus vai cobrar de todo judeu. Está escrito aqui, ó, acompanha comigo na sua Bíblia. Quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que forem recenseados pagará meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Meio ciclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. Essa coleta desse dinheiro é justamente a manutenção das atividades do templo, do culto ao Senhor. Pois bem, e a terceira parte, que eu considero a mais importante da nossa reflexão, é justamente Deus explicando para Moisés como deveria ser feito o óleo da unção. O óleo da unção é algo muito sagrado. É aquele mesmo óleo que Davi, por exemplo, foi ungido, que as coisas santas eram ungidas. Poucos homens foram ungidos com esse óleo, consagrados ao Senhor. Era tão grande o poder desse óleo entre o povo judeu, que quem tocasse nesse óleo já seria consagrado ao Senhor. Pois bem,
esse óleo ele deveria ser feito com materiais próprios. Ó, Deus falando para Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana odorífera, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e 1 hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Então, essa era a receita para a composição do óleo sagrado, aquele óleo que era utilizado de uma forma santíssima para poder ungir os escolhidos de Deus. Percebam bem o valor e a importância que esse óleo tem, que o próprio Deus ele vai dizer que não poderá, sob pena de excomunhão, não é essa palavra que ele usa, mas é esse o sentido, se alguém copiasse essa receita e reproduzisse esse óleo, e vendesse esse óleo, ou fizesse qualquer coisa, ele seria excomungado da comunidade. Por quê, irmãos? Eu acredito que nós, seres humanos, a gente tem uma inclinação muito grande para tornar as coisas santas cotidianas. Ou seja, profanar aquilo que é o sagrado. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nós e as pessoas que estão servindo mais diretamente dentro da igreja. Por exemplo, os ministros da Sagrada Comunhão. Existe algo mais sagrado do que Jesus sacramentado na hóstia? E às vezes a gente permite, irmãos, por essa inclinação que a gente tem de tornar as coisas santas profanas, a gente começa a tratar o Santíssimo Sacramento como algo comum. E por isso Deus, já prevendo que isso aconteceria, né? Deus conhece-nos a mais do que nós mesmos, porque foi Ele que nos criou. Já prevendo que isso poderia acontecer, da profanação, né, desse óleo santo, Ele então fala para Moisés que esse óleo copiado, havia feito esse ato, seria excomungado então da comunidade judaica. Pois bem, essa é a reflexão de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.